Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sexto, o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana teve Super Quarta, decisão de juros dos Estados Unidos, e aqui quinta quente, decisão de juros do Banco Central Europeu e no Banco da Inglaterra. E por isso, os bancos centrais foram o foco, o que trouxe muita ansiedade, nervosismo, dúvidas e muita surpresa para os investidores. Teve coisa positiva e negativa. Nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central deixou o clima mais leve. Por aqui, o nosso Banco Central deixou mais pesado. Os investidores não tiveram um dia de sossego. O barril de petróleo caiu todos os dias. O Brent operou abaixo dos $80. Bom, a Meta, que era dona do Facebook, surpreendeu com um balanço positivo na quarta-feira e disparou mais do que 20% na bolsa. Mas a trinca de as, Apple, Amazon e Alphabet, dona da Google, decepcionou. Divulgaram resultados muito ruins. E hoje, o payroll, o pai de todos os indicadores econômicos do mundo, o rei no tabuleiro do xadrez dos investimentos, surpreendeu o planeta Terra. A criação de empregos nos Estados Unidos disparou em janeiro, o que é uma boa notícia para quem estava desempregado e para a economia, mas é uma péssima notícia para a inflação e para as bolsas. Parece que o efeito defasagem na alta dos juros nos Estados Unidos ainda está fazendo efeito e a alta dos juros ainda não surtiu todo o efeito na economia. Ou seja, assim que o dado foi divulgado, o clima pesou nas bolsas, azedou geral. Aqui, a nossa bolsa fechou na mínima da semana. As eleições do Congresso Brasileiro também deixaram os investidores um pouco inquietos, mas no fim tudo acabou como estava previsto. O dólar chegou a negociar abaixo dos R$5, foi até R$4,96, com forte fluxo de investimento estrangeiro entrando no Brasil para renda fixa. Mas as falas do presidente Lula sobre a independência do Banco Central ontem à noite e a alta do índice do dólar mundo afora depois do caged americano apagaram a queda da semana e o dólar está fechando em alta na casa dos R$5,15. A bolsa, o Ibovespa, na semana fechou com queda de mais de 3%, na mínima, abaixo dos 109 mil pontos. E vamos para os pontos que eu separei para o nosso sextório de hoje. Primeiro ponto, Jerome Powell, suave na nave. O discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos era o mais aguardado do planeta. Fazia várias semanas, todo mundo ansioso. As apostas eram que ele seria duro, mas no fim, o Mr. Jerome Powell, presidente do Fed, falou, tranquilizou os investidores, falou que todo mundo queria ouvir, cada palavra era um alívio. Depois do Fed ter subido os juros em 0,25 ponto percentual, né, na quarta-feira, na super quarta, né, e levando os juros para uma banda de 4,5 e 4,75, lá os juros são uma banda, ele falou que pela primeira vez, né, desde que começou a inflação, ele está vendo a alta dos preços por lá desacelerar e que a chance da economia americana conseguir sair ilesa da turbulência dos últimos 2 anos é grande. Ele disse, foi mais longe, falou que não vai ter recessão na América. Mas, por outro lado, ele negou que vai cortar os juros ainda esse ano. Na Europa, o discurso da chiquíssima presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, também tranquilizou os investidores. Ela disse que também está vendo o que ela chama de desinflação, que significa a inflação desacelerando. Os preços ainda estão subindo, mas estão subindo menos. E o Banco Central da Inglaterra indicou que o seu ciclo de aperto monetário de alta de juros está chegando no fim e ajudou a bolsa lá, nós já vamos falar. O segundo ponto também é o Banco Central do Brasil, que está menos otimista. Por aqui a postura foi mais dura, mais agressiva. Na quarta-feira, super quarta, o nosso Banco Central manteve a taxa de juros inalterada em 13,75% ao ano, mas fez um alerta aos investidores. Se o governo não fizer a sua parte no arcabouço fiscal, ele vai ter que manter os juros nesses níveis mais tempo. O arcabouço fiscal é porque a gente não tem mais teto de gastos. A gente aprovou lá a PEC, né, da transição, estão gastando muito dinheiro. E isso espanta os investidores estrangeiros se não tiver, né, responsabilidade fiscal. E a depender dos acontecimentos, ele disse que pode até ter que talvez elevar um pouco mais os juros, já que sem a garantia que nós não vamos explodir as nossas contas públicas, o benefício da dúvida de que a gente está vendo nesse governo, né, pode virar medo e os investidores que estão mandando dinheiro para cá para investir no renda fixa podem bater em retirada se a gente, né, pelo menos não der a garantia que a gente vai devolver o dinheiro que eles investem aqui. Se o dinheiro corroer, né, eles vão embora. A fala caiu que nem uma bomba
bomba no mercado. Vários bancos aumentaram suas projeções para a Selic. E quem apostava na queda de juros esse ano recuou. Todo mundo entendeu que o plano de voo do Banco Central prevê a manutenção da taxa Selic em 13,75 por um tempo bem maior do que a gente achava. Pelo menos, isso na hora ali trouxe bastante dinheiro estrangeiro imediatamente para investir nos produtos de renda fixa aqui e derrubou o nosso dólar na quarta-feira, na quinta-feira, acho que foi, para baixo de R$5. Mas também trouxe um efeito colateral que a gente já vai falar no ponto 6 do Sextouro de hoje. Terceiro ponto, Caged americano explode e assusta os investidores. E não é que voltou aquela narrativa de que boas notícias na economia são más notícias para as bolsas? Hoje saiu o indicador mais importante do mundo, o payroll. Os dados do emprego do cidadão urbano americano, que sai toda primeira sexta-feira do mês, foram gerados incríveis 517 mil empregos em janeiro. Mais de 500 mil contra 190 mil que eram esperados. Além disso, a taxa de desemprego em janeiro caiu para 3,4, o menor nível desde maio de 1969. O pessoal estava achando que ia vir mais alto o desemprego. O desemprego está muito baixo por lá. Resultado, as bolsas acentuaram as perdas. O dólar subiu com a expectativa de que o Federal Reserve, o Banco Central americano, precise subir mais os juros para controlar a inflação nos Estados Unidos. Ou seja, por enquanto, corte de juros nos Estados Unidos estão completamente fora de cogitação. Quarto ponto do nosso Sextouro de hoje. Lira e Pacheco vencem as eleições. A eleição dos presidentes da Câmara e do Senado também foi destaque essa semana no Brasil. Arthur Lira foi reconduzido para o comando da Câmara com uma votação histórica. 464 votos dos 512 deputados. Já Rodrigo Pacheco, que é apoiado pelo presidente Lula, venceu o Rogério Marinho, ex-ministro de Bolsonaro. E a votação não foi tão apertada quanto muitos previam. Mas também não foi nem de perto uma lavada como foi lá a outra. Pacheco ganhou com 49 votos a 32. Veja que importante esse ponto. 49 votos é exatamente o que é preciso para aprovar emendas constitucionais, como a reforma tributária. A reeleição de ambos dá fôlego ao governo para tocar as agendas prioritárias na área econômica. Mas o resultado também indica que a oposição é capaz de oferecer alguns obstáculos. Então, olho no lance. Quinto ponto. Gigantes da tecnologia tropeçam. Os balanços da Meta, por exemplo, dona do Facebook, superou as expectativas. Teve receitas maiores do que o esperado e por isso disparou mais do que 20% na bolsa. Mas as rivais, né, a trinca de ais lá, Apple, Alphabet, dona do Google e a Amazon, não foram bem como a Microsoft. A inflação encareceu seus produtos e fez com que as vendas caíssem e seus lucros também. Mas hoje, as falas do presidente da Apple, Tim Cook, CEO, né, da Apple, acalmaram os investidores. Ele disse que parte da queda nas vendas foi causada pelos impactos que a pandemia trouxe e que estão se refletindo nesse balanço. Otimista, ele falou que a reabertura da China e a normalização das cadeias produtivas e as cadeias de produção vão resolver os problemas de produção da Apple e as ações que estavam afundando dispararam 4% com os investidores olhando para frente e esquecendo o passado. A Alphabet também melhorou um pouco, mas não subiu e a Amazon apanhou pra caramba mesmo. Sexto ponto do nosso Sextouro de hoje. Lula versus Banco Central lembra Trump versus Federal Reserve. A semana também foi marcada pelas críticas do presidente Lula aos juros no Brasil, que está 13,75% ao ano. Ele disse que considera esse patamar muito alto e sinalizou que ele pode rever a autonomia do Banco Central depois de acabar o mandato do atual presidente Roberto Campos Neto no fim de 2024. Ele afirmou que o Banco Central brasileiro está em busca de um juros padrão europeu, que não é isso. Não é o certo fazer isso, mas vale lembrar que esse embate, gente, é muito comum. Inclusive, lembra muito o embate entre o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Em agosto de 2019, por exemplo, o Trump chamou o Powell de sem noção. Esse cara é sem noção, por ele ter cortado os juros menos do que ele queria. E ainda disse que o presidente lá do Banco Central americano estaria impedindo os Estados Unidos de crescer e que estava expulsando as empresas de lá e que estava tirando empregos dos americanos e mandando para a China. Essa queda de braço entre presidentes de países e bancos centrais é antiga e pode ser até saudável, gente. Um quer que a economia cresça, o outro quer controlar a inflação. Mas acabar com a independência do Banco Central é um movimento de consequências imprevisíveis. Veja só. Nos
Estados Unidos, o mandato do Banco Central é duplo. Eles têm que se preocupar com a inflação e com o emprego. Aqui, o nosso Banco Central só tem meta de inflação, não tem nenhuma responsabilidade sobre o emprego. Fica aí uma humilde dica, uma humilde sugestão, digo. Uma mudança no mandato do Banco Central poderia mudar a maneira que o comitê do Banco Central vota para decidir nossos juros, já que eles passariam a ter uma nova responsabilidade, a do pleno emprego. Obviamente que eles olham para o emprego para decidir os juros. Não dá para fazer isso, porque senão é inflação, é preciso. Mas hoje eles não têm responsabilidade nenhuma no emprego, que é diferente de olhar e ter responsabilidade, tá? E para semana que vem, a agenda tá um pouco mais vazia. Por aqui a gente vai ter a ata do Copom na terça-feira, IPCA, a inflação oficial também vai sair semana que vem, além de balanços do Itaú, Bradesco, e Minas. Nos Estados Unidos, os destaques ficam para as falas dos dirigentes do Banco Central Americano e o Jerome Powell vai falar de novo também. E se você quer ampliar os seus conhecimentos sobre bolsas de valores e os indicadores que movimentam os mercados, como pressionou a bolsa, o dólar e os juros, aproveite a promoção que a newcursos.com.br está fazendo no combo dos meus cursos Touro de Ouro 1 e 2 para incentivar a educação financeira. São mais de 50 aulas onde eu ensino tudo que aprendi na frente de batalha em quase 30 anos de experiência. Eu preparei isso com muito carinho. Acesse a newcursos.com.br, N-I-U cursos.com.br, use o voucher de desconto EDUCA15 e compre o combo do curso Touro de Ouro 1 e 2 com 15% de desconto em 12 vezes sem juros. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é @Pablo Spaia. Devagar, anota meu arroba aí, você vai adorar minhas redes sociais, meus canais, @PabloSPYER. Boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Economia no contexto certo. Certo!